tema de hoje é avivamento em Corinto. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, nós temos o norte do nosso assunto hoje. Eu quero muito que você preste atenção, porque a narrativa, o escopo aqui do entendimento é bem interessante. Diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quem disse isso foi Paulo. E Paulo diz isso porque a cidade em que ele está, a carta que ele escreve para a igreja de Corinto, é uma igreja que mais demonstrou o avivamento na concepção do termo, em demonstração de poder do Espírito Santo. Se avivamento está associado a poder do Espírito Santo, é nesta cidade, nesta igreja, em que fica evidente o que é o poder do Espírito Santo, do qual se entende o que é avivamento. Mas Corinto, você precisa entender algumas coisas desta cidade, naquela época em que Paulo vive por lá por um tempo. Situada a 2 quilômetros, perto do sul da Grécia, cidade reconstruída por Júlio César no ano 46 a.C., com status de colônia romana, tem uma colina de 600 metros de altura, onde lá fica o templo de Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, que com prostitutas serviam à comunidade local, serviam à cidade, os seus clientes ali, dando à cidade a fama de a cidade mais imoral ao sul da Grécia. Paulo chega lá sozinho, por volta do ano 50 depois de Cristo, e suas cartas endereçadas a essa igreja de Corinto, fica evidente o quanto está se lutando contra a imoralidade, contra a banalidade, contra todo tipo de libertinagem que se havia naquela cidade, e dentro da igreja não foi diferente. Havia também um templo ao famoso deus Asclépio, que é o deus da cura, aquele que a medicina usa o seu símbolo, que é a cobra envolta numa espada. Corinto, além de imoral, é idólatra. E a idolatria faz parte da nossa essência. Somos essencialmente idólatras. Idolatramos tudo aquilo que nos traz prazer, torna-se objeto de idolatria. Paulo, nesta cidade, começa o seu ministério numa sinagoga, porque a sinagoga é um ambiente conhecido por ele, é um ambiente de patrícios, é um ambiente onde ele se sente mais confortável. E ele começa o ministério na cidade de Corinto, evidenciando algo que nós precisamos ter em mente. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3, que foi com fraqueza, temor e tremor que estive entre vocês. Paulo começa nessa cidade o seu ministério tremendo, preocupado e se sentindo absolutamente fraco. Paulo, então, você precisa entender que quem está dizendo esta frase, este verso,
é alguém que possuía cidadania romana, é alguém que possuía um nível político e intelectual acima da média, é alguém que tem profundo conhecimento de línguas não patrícias, não familiares, é alguém que consegue entrar num auditório como o Areópago e persuadir por intelectualidade aqueles que o ouvem. Mas quando chega em Corinto e percebe a nuvem, vamos colocar aqui, de possibilidades demoníacas, onde no alto da colina, 600 metros acima, evidente para toda a cidade, aquilo que era quase que o estandarte da cidade, que era a imoralidade sexual, onde um templo em que as pessoas iam lá para serem servidas e servir de sexualidade. Paulo chega nessa cidade ao sul da Grécia, e quando chega ali encontra uma sinagoga completamente impotente para lutar contra tudo aquilo que tem Esculápio de um lado e Afrodite de outro. E Paulo então resolve que ali ele vai plantar o evangelho, que ali ele vai confrontar aquelas hostes. E é na sinagoga que Paulo entende que o seu chamado tem que ficar para fora dos portões. Porque ele diz em Atos capítulo 18, o livro de Atos está contando a história, uma parte do livro de Atos, contra a história da cidade de Corinto e a igreja em Corinto. E Paulo diz assim: depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, talvez uma cena teatral, Paulo disse: estou cheio de vocês. Não adianta eu ficar gastando tempo com vocês aqui, tentando persuadir vocês que Cristo é o Messias, que vocês judeus esperam. Eu estou aqui perdendo meu tempo. Ele não disse isso, eu que imagino que isso possa ter acontecido. Mas Paulo diz o que está no texto de Atos 18, 5 e 7. Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Tentei. Eu até quis dizer aos judeus, a vocês na sinagoga, que Jesus Cristo é tudo aquilo que vocês esperavam e que vocês leram em Isaías. Vocês não entendem. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Saiu e virou, à esquerda ou à direita, foi para o lado. E disse: quero ficar aqui com você, porque agora eu vou começar um ministério na cidade aqui de Corinto de forma mais contundente. Eu vou para fora, eu não quero saber mais dessa turma de religiosos, esse pessoal que vem aqui sempre, e eles ficam aqui tão bonitinhos, adorando a Deus, mas eles não entendem. Depois de uma decepção, depois desse entendimento na sinagoga, Paulo então na casa de Tício deve ter sofrido aquilo que ele disse, que estou em fraqueza, em temor e tremor. E fica evidente mais ainda que o que Paulo diz em fraqueza, temor e tremor, porque na casa de Tício, diz o texto em Atos 18, verso 9 e 10, depois da briga na sinagoga, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Nos meus estudos e pesquisas e leituras sobre o que aconteceu aqui, é claramente evidente, talvez você não perceba isso, eu quero que o Espírito Santo lhe faça perceber, que o que Deus fala para Paulo na visão, na casa de Tício, depois da briga na sinagoga, de que ele foi chamado para pregar aos gentios, e talvez ele tivesse com um certo medo mesmo de sofrer um atentado na sua carne, na sua vida. O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, quem
quer que seja da Trindade, que apareceu a Paulo, disse: não tenha medo, eu tenho gente nesta cidade. Primeira coisa que você tem de levar em conta é que quando essa visão veio, não havia ainda nenhum convertido, não havia ainda a igreja plantada em Corinto, não havia ninguém ainda que seguia Jesus Cristo. Então, do que Deus se refere que eu tenho gente nessa cidade? Gente que Deus ia salvar através do ministério de Paulo. É um texto clássico sobre eleição. É como se Deus estivesse dizendo para Paulo: Paulo, eu já sei quem eu vou salvar, só falta você pregar. Portanto, pregue, porque enquanto você prega, eu salvo. E eu quero garantir para você que eu vou salvar, então pregue para que eu salve. Não tenha medo, Paulo, eu tenho gente nessa cidade. Então, Paulo, com isso, fica em Corinto 1 ano e meio. E 1 ano e meio, então, ele tem um trabalho exaustivo que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, Paulo tinha um serviço da obra de Deus a fazer ali, porque Deus estava salvando vidas através do seu ministério. E Paulo tinha um trabalho enorme, você vai entender isso em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a verso 11. Quando Paulo diz assim, preste atenção. Vocês não sabem, uma pergunta, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo então está em Corinto, pregando aqueles que viviam sobre o templo de Afrodite. Paulo então pega essa turma que desce, carca o evangelho neles, e no poder do Espírito Santo eles são convertidos. Agora Paulo então está num trabalho de discipulado com eles e dizendo assim: ô Zé, desculpe o Zé que nos assiste, é só uma retórica. Ô Zé, você foi homossexual. E nenhum homossexual pode herdar o reino de Deus. Ô João, você foi alcoólatra. Ô Eutico, Ernesto, você foi um adúltero. E você, Tiago, ou qualquer outro nome, você foi um caluniador. Ah, e você foi trapaceiro, diz o texto. E você foi homossexual ativo, passivo. Mas nenhum de vocês herdam o reino de Deus se continuarem com esta vida. E vocês agora fazem parte da igreja, essa igreja que nós estamos plantando, a igreja de Corinto. E vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo para eles então assim o seguinte: o Espírito Santo fez a obra de restauração na vida de vocês. O Espírito Santo tirou vocês dessa vida. O Espírito Santo lavou vocês e deixou vocês purificados, limpos diante de Deus. Agora não voltem. Não voltem. Não caluniem. Não trapaceiem. Não sejam alcoólatras. Não sejam homossexuais, ladrões, avarentos. Não sejam adúlteros. Não sejam imorais. Não sejam idólatras. Agora vivam sobre o poder e a libertação que o Espírito Santo deu a vocês. Olha qual que era a igreja de Paulo. Paulo sai da sinagoga, era tudo certinho. Com certeza na sinagoga não tinha nenhum ex-homossexual, não tinha nenhum ex isso, nenhum ex naquilo. Agora Paulo planta a igreja em Corinto, é a igreja dele, as ovelhas dele, é tudo ex. Ladrão, avarento, trapaceiro, caluniador, homossexual, ativo e passivo, idólatra, adúltero, alcoólatra. Igreja boa, né? Só gente boa. Só gente que está na iminência de que
uma sedução ali, outra aqui, era fácil cair. E Paulo agora conta com o poder do Espírito Santo para manter essa turma de pé. Porque, irmão, se não for o poder do Espírito Santo, não há quem tenha vivido uma vida desse tipo em Corinto que tenha permanecido. Só pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo, em segundo momento, ele diz que está cônscio de que a obra é no Espírito e pelo Espírito. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 2, verso 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, qual tipo de convencimento Paulo poderia ter de poder acadêmico, intelectual, para que esses ex-avarentos, ex-idólatras, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, poderiam entender que não era bom viver numa vida dessa? Qual tipo de argumento que Paulo poderia ter? Se não é o poder do Espírito Santo a impactar esses sujeitos, essas pessoas, qual tipo de argumento eu e você podemos ter com esse tipo de gente? Perderemos o nosso tempo se, em vez de nós buscarmos o poder do Espírito Santo, nós ficarmos dialogando, tentando conversar em entrevistas na televisão e no rádio, tentando dizer para esse tipo de gente que é idólatra, adúltero, homossexual, ladrão, avarento, alcoólatra, caluniador, trapaceiro, que eles não podem ter uma vida dessa, senão eles não herdarão o reino de Deus, se não for o poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias em que parece que nós estamos tentando cada vez mais ter uma consciência mais lógica, mais persuasiva para dizer para esse tipo de gente que Paulo enfrenta em Corinto, de que eles não podem ter uma vida dessa. Mas, irmãos e irmãs, e vocês que nos assistem pela internet, se não for o poder do Espírito Santo, ele não larga essa vida. Não tem jeito, é só uma obra do Espírito Santo. Não estou dizendo que a gente não possa conversar, que a gente não possa dizer, mas Paulo diz assim, a minha mensagem, a minha pregação não foi palavras persuasivas de sabedoria. Eu não fui com vocês cheio de filosofia, de intelectualidade, cheio de academicismo, de medicina, de conhecimento da fisiologia, explicando por que deve, por que não deve, por que pode, por que não pode. É o Espírito Santo que vai convencer vocês. Não tem jeito. Se não é pelo Espírito, não é por nada. Porque o que acaba acontecendo é que nós temos uma igreja, às vezes no Brasil, que a gente é cheio de adeptos, mas não de convertidos. De pessoas que acham bacana o discurso do pastor, esse pastor é gente boa, ele fala a nossa língua, nós conhecemos, mas é convertido. Você de fato largou essa vida? Terceira coisa, no contexto da mensagem de Paulo e no avivamento em Corinto, a conversão de pessoas da alta classe, como Crispo, chefe da sinagoga, foi convertido pelo ministério de Paulo. Chefe da sinagoga, Crispo, se converte. E Erasto, segundo a história da Bíblia, que era tesoureiro da cidade. Então, Erasto, a gente pode contextualizar que Erasto, no tempo de Paulo, era o presidente do Banco Central ou o ministro da Economia. Não sei como é que eu ponho o Erasto aqui, mas diz que Erasto era o tesoureiro da cidade, não da igreja e não da sinagoga, da cidade. Esses homens convertidos, como Crispo e Erasto, precisou muito mais do poder do Espírito Santo do que de persuasão e de linguagem persuasiva, acadêmica, filosófica, para que Crispo e Erasto pudessem entender que Jesus Cristo morreu por eles e que Jesus Cristo veio pagar pela vida deles. Isso ninguém entende de forma persuasiva, a não ser uma bomba, uma dinamite, o poder do Espírito Santo dentro de si. 1 Coríntios 2,12, Paulo diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A gente não tem o que está lá fora, a gente tem o que vem do alto. Para a gente poder entender aquilo que Deus tem feito por nós, a gente precisa do Espírito com E maiúsculo, aquele que vem dele, que persuade a gente, que impacta a vida da gente e que transforma a vida da gente.
Agora, essa igreja de Paulo, profundamente avivada, cheia do poder do Espírito Santo, enfrenta problemas. E não foram poucos os problemas. Paulo enfrentou enormes problemas entre a igreja. Pois a igreja possuía membros vindo do templo de Afrodite, mentirosos, caluniadores, ladrões, homossexuais, e possuía Crispo, e possuía, como membro da igreja, o tesoureiro da cidade, Erasto. Aristocracia e o povão. Gente de autoconhecimento e gente de vida imoral, juntos, num só ambiente, no poder do Espírito Santo. Tanto é que Paulo, então, para esses, ele diz certa feita, que eu tive que falar com vocês de uma forma diferente, porque vocês não estavam entendendo. E ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3 e 4, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eles brigavam dentro da igreja. Sou melhor do que você. Eu tenho um dom que você não tem. Falo línguas desconhecidas. Olha, eu sou um cara que falo línguas que você não fala. Você conhece? Todo mundo fica aqui pensando que é alguma coisa tipo manto de Calobachebe, a Rita lá, não é nada disso. As línguas que eles falavam entre eles, que faziam com que ele achasse que tinha um dom maior, eram línguas estrangeiras. A aristocracia aqui dentro traz, então, um vocabulário grandioso. Quem desce do templo de Afrodite vem com um linguajar mais chulo. E eles agora estão aqui dentro dizendo, eu sou melhor do que você. E Paulo disse, olha, todos aqui só estão aqui porque confessaram a Jesus como Senhor. E todos que confessaram a Jesus como Senhor só fizeram isso por causa do Espírito Santo. Isso não foi por intelectualidade. Foi porque o Espírito iluminou a aristocracia e o povão. O Zé e o Manuel, a Maria e o Antônio. É o Espírito Santo sobre todos. Não foi intelectualidade de vocês. 1 ano e meio tendo que trabalhar com essa turma, não é brincadeira não, fala sério. Briga de lá, briga de cá, igreja de Corinto, igreja que tem espiritualidade, carnalidade, e é uma igreja que precisa aprender a conviver com as suas diferenças sociais, porque o Espírito Santo é um só, as diferenças são muitas. Por isso que João, na sua cartinha, em 1 João, lá na epístola que ele envia, capítulo 4, verso 7, ele diz, amados, estilo de João amoroso, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Não cabe só a nós o poder do Espírito Santo, mas o poder tem que vir junto com o amor. Se nós nos convivemos sem amor, as diferenças podem ser diferentes, as diferenças podem existir, mas o amor, o entendimento de que nós somos diferentes, mas nós estamos aqui, um para edificar o outro. Paulo, então, em Corinto, no avivamento, no fogo, no poder do Espírito, tem de trabalhar para fazer a unidade. Agora eu vou caminhar para o fim. Perguntando, mas o que nós podemos aprender com o avivamento de Corinto? Primeira coisa que a gente tem de aprender com o avivamento de Corinto é que nós somos fracos diante da obra que nós temos para fazer, que é a obra de Deus. Todos nós aqui somos fracos. Todos nós somos dependentes do poder do Espírito Santo. Eu acho interessante alguns pastores e alguns mestres da igreja, alguns homens que são estudiosos, que são conhecedores profundos das Escrituras, que conseguem ler nas línguas originais, no grego, no hebraico. Alguns até estão resgatando o latim. Nosso seminário ensina não só o grego e o hebraico, nós estudamos no meu tempo só o grego e o hebraico. O nosso seminário presbiteriano, ele vai mais além, ele ensina o latim também. Os nossos seminaristas, no primeiro semestre, têm que ler mais de 2.000
páginas. As leituras são contadas por páginas. E eles precisam dominar bem a teologia, a lógica da argumentação teológica. A teologia sistemática na igreja presbiteriana é a teologia do momento, onde nós explicamos de várias formas tudo aquilo que você quer saber na Bíblia Sagrada. Mas tudo isso diante do templo de Afrodite, diante do templo da cura que havia em Corinto, diante de todos esses homens pervertidos que Corinto existia. Tudo isso não serve para nada, porque tudo que nós precisamos é apenas do Evangelho e o poder do Espírito Santo que vai dentro do Evangelho. E nós podemos levar o Evangelho e o poder não ir junto. E nós podemos levar o poder e o Evangelho não ir junto. E Jesus Cristo diz: errais por conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Então Paulo está nos ensinando, através de Corinto, de que se nós não dependermos do Espírito Santo, depender de nós mesmos e da nossa intelectualidade é burrice. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19 a 24. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se isso não sacode as pessoas, quem sacode? No meu consultório e na minha demanda de atender pessoas, chega num determinado momento que elas querem discutir religião comigo. E é muito interessante que elas me fazem perguntas e nós vamos ali naquele embate. E eu como que pisando em ovos, vou devagar, porque, afinal de contas, eu não estou ali para pregar o Evangelho, mas eu posso pegar as oportunidades de pregar o Evangelho. E essa semana uma das pessoas tentou entrar num confronto comigo sobre a veracidade das Escrituras e que acha a Bíblia um pouco mentirosa por condenar os homossexuais. Esse foi o mote. E ela foi no seu entendimento, no seu pensamento. E eu fui construindo um outro. E no final terminou, ela disse assim: eu não tinha pensado em algumas coisas que o senhor me colocou. Eu vou estudar um pouco mais para a semana que vem trazer para o senhor um outro embate sobre isso. Está vendo? Ela vai se preparar para voltar a conversar comigo. Se o Espírito Santo não vier com poder sobre a vida dela, isso não tem fim. Ela traz, eu replico, tem a tréplica, e vamos para lá e vamos para cá, nesse papo cabeça. Mas o Espírito Santo não está interessado num papo cabeça. O Espírito Santo quer transformar aquela vida. Se é que quer transformar aquela vida. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a fé não é para todos. Talvez o Espírito Santo não tenha nada a ver com essa pessoa, diga assim, ela pode tentar conversar à vontade, eu não farei a obra na vida dela. Ponto. Mas o que fica evidente é que nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer aquilo que é típico, propriedade do Espírito Santo. A obra de Deus. É dele. E se a obra de Deus é por meio de Deus, não é meio nosso. Por isso que Jesus vai dizer, abra a tua boca. Você aqui, nessa noite, você que me assiste pela internet, não precisa ficar pensando, não consigo pregar o Evangelho, não consigo comunicar a Deus, porque eu não tenho argumento, eu não conheço, eu não sou um estudioso como os teólogos. Deixa eu te dizer uma coisa, teólogo não ganha ninguém para Cristo, quem ganha as pessoas para Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre você, sobre teólogo e sobre todos aqueles que são convertidos em nome de Jesus. Ponto.
E é isso que a igreja precisa, é disso que a igreja precisa. A igreja não precisa de cabeções. A igreja precisa de gente que vive no poder e no mover do Espírito Santo. Segunda coisa que Paulo nos ensina no avivamento de Corinto. Buscar a edificação por meio dos dons, que era típico da igreja de Corinto, é para o nosso auxílio e não para o nosso debate, e não para a nossa investidura de medalhas ou de diplomas na parede. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O objetivo, quando vocês se reúnem, é que vocês sejam edificados. O objetivo da reunião de vocês não é provar quem é melhor ou pior. O objetivo da igreja não é dizer, olha como ele é inteligente, olha como ele sabe mais do que o outro. O objetivo é que vocês cresçam. E para vocês crescerem, vocês sabem que vocês são limitados e que vocês precisam do outro. Então ele tem salmo, ele tem uma palavra, ele tem uma profecia, ele tem uma língua, ele tem uma interpretação da língua. O que Paulo está dizendo aqui é que se entrasse nessa noite aqui um japonês e que eu não tenho nenhum conhecimento da língua japonesa, Paulo vai dizer então através desse verso que se há alguém aqui, e provavelmente poderia falar em japonês com ele sem nunca ter estudado japonês. Ou Deus me daria esse dom na hora, ou Deus levantaria um outro aqui. E aí eu poderia pregar e você ia traduzindo em japonês. É isso que Paulo está dizendo. Porque eu não poderia conter todos os dons. Porque os dons fazem parte da igreja, não faz parte do pastor. O dom é do corpo, não é de um indivíduo. E o dom é feito para que eu, que não tenho todos os dons e não deveria ter mesmo, possa me utilizar de você que tem outro dom. Dom de administração, dom de mestre, dom de palavra de conhecimento, dom de profecia. Isso é tudo para a edificação da igreja. E não para que eu possa provar que eu sou mais ou menos espiritual. Mas eles aqui estavam vivendo sobre este mote, sobre este interesse, de que eles estavam tentando mostrar quem era mais forte, quem era mais poderoso espiritualmente. Quem ora mais ou quem ora menos. Que diferença faz? Se você ora por mim? O que Paulo quer saber é quanto tempo você orou. Ah, pastor, orei 2 horas. Ótimo. E nessas 2 horas você lembrou de orar pelo seu pastor, pela família dele, pelo seu irmão que está do seu lado, por aquele que você sabe que não vem mais na igreja, por aquele que está desanimado. Nessas 2 horas você orou por isso? Ah, não lembrei. Então você orou 2 horas por quê? Buscando o poder do Espírito Santo. Para quê? Se o tempo da oração foi para isso, para você interceder pelos seus irmãos. Entendem? Quando você se reúne, cada um traz uma coisa. Nós estamos, irmãos, vivendo dias de confronto em uma cultura do mundo e o espírito do mundo. E tudo que nós precisamos aqui dentro da igreja e numa convivência cristã é tudo diferente em que o mundo está vivendo. O mundo está polarizado. Vocês estão acompanhando na internet, sabe disso? O mundo está cada vez mais polarizado. Cada vez mais esquerda e direita, politicamente. Cada vez mais o grupo A, o grupo B. Cada vez mais brigando e não chegando em nenhum acordo sobre certo ou sobre errado. E tudo que nós precisamos é do poder do Espírito Santo para unir a igreja e não separar a igreja. Para fazer com que aqueles que têm o dom A, o dom B, sirva aquele que não tem o dom C, o dom F, o dom... seja lá o que for. E o avivamento em Corinto, apenas nessas 2 coisas que nós aprendemos, é que buscar a edificação pelo poder do Espírito Santo e os dons que o Espírito traz é para o auxílio de um e de outro. Agora eu quero encerrar, levando você a entender uma coisa, como eu disse no domingo passado, a importância da igreja, que muitos não sabem o que significa a igreja.
E a igreja é 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Então, para Cristo não tem igreja grande ou igreja pequena. Para Cristo tem aqueles que se reúnem a partir de 2 em nome de Jesus. Constitui-se espiritualmente a igreja. O Espírito Santo é o poder de Deus. Presta atenção nisso. E o Espírito Santo estava sobre a igreja de Corinto. E o Espírito Santo estava sobre esses cristãos. E o Espírito Santo, segundo Paulo, com seus dons, é dado para o auxílio do corpo. Então, como nós devemos tratar o Espírito Santo? A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, e eu quero terminar com isso. Verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo em Efésios está dizendo, não entristeçam o Espírito. A pergunta que vem é, então nós podemos entristecer, porque ele está dizendo para não entristecer. Se não pudesse entristecer o Espírito, ele nem diria, não entristeçam. Não pode entristecer, então não tem advertência. O Espírito Santo é intristecível. Não, ele é passível de tristeza. A pergunta que eu faço é, então, como nós podemos entristecer o Espírito Santo? E como nós podemos extinguir o Espírito Santo, abafar o Espírito Santo dentro da gente? Você vai encontrar a resposta no versículo anterior, que é no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Vem o verso, não entristeçam o Espírito Santo. Verso posterior, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sabe o que significa? Que não adianta nada você frequentar eventos de igrejas evangélicas que dizem assim, hoje, quarta-feira, é o dia do poder do Espírito Santo, venha ser cheio do Espírito Santo. Que Paulo está dizendo em Efésios que ser cheio do Espírito Santo não é através de um culto, não é através de uma coisa sobrenatural, é só falar coisas que edificam. É só não cultivar no coração amargura, nem ira, nem raiva, nem rancor de ninguém. Agora, o interessante é que isso aqui vale para tudo, porque nós achamos que isso aqui é só dentro da igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, você ofendeu seu marido? Ofendi. Você acabou de entristecer o Espírito Santo. Você ofendeu seu filho? Pois é, ofendi. Acabou de entristecer o Espírito Santo. Você ofendeu o seu patrão? Pois é, ele mereceu, né? Acabou de ofender o Espírito Santo. Você falou algum impropério, alguma coisa que não edificou, que foi mais discussão fútil e que levou à briga? Aconteceu. Acabou de entristecer o Espírito Santo. Você está só tirando cota do Espírito Santo. No final da semana, sabe como é que você está? Desanimado. Igreja é a última coisa que você quer na sua vida. Aí vem aquela dor no corpo, aí vem aquele cansaço, aí vem o horário do culto, você diz assim, culto de novo, nossa, eu vou dormir no culto. Porque aquela igreja não tem poder, aquela igreja não acontece nada, aquela igreja não tem, as coisas não funcionam. E você não se dá conta que você passou a semana ofendendo, agredindo, entristecendo o Espírito Santo. Que poder que você vem buscar se o Espírito Santo está em você? É assim que Paulo diz que a gente entristece o Espírito Santo. Está na Bíblia, está no texto. Pastor, eu estou fraco, eu estou desanimado. Quem você ofendeu essa semana? Qual a amargura que você guardou no seu coração? Qual foi a indignação? Qual foi a ira? Qual foi a gritaria? Qual foi a calúnia que você levantou contra alguém? Faz um exame. Eu fiz bastante, né? Tem algumas pessoas que eu não consigo perdoar, esquecer. Durmo abraçado com ele a noite toda. Já faz anos que eu não vejo, mas eu olho para o lado, meu travesseiro tem a cara dele, o lençol tem a cara dele, eu durmo sonhando com ele e tal. E você quer que o Espírito Santo seja grande em você como?
Se Paulo está dizendo, não entristeça o Espírito Santo, e a gente entristece com palavra torpe, com coisa fútil, e com ira, com amargura, com indignação, com gritaria e com calúnia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Siga o conselho das Escrituras. Abra a tua boca para falar o que edifica. Abre a tua boca para falar aquilo que o Espírito Santo falaria por meio de você. Limpa o seu coração contra toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Diz, pastor, mas está difícil, aquele homem fez mal contra mim. Adquira hoje, em nome de Jesus, a teologia de José. O que os homens intentam mal contra ti, Deus transforma em bênção. Não há ninguém que possa nos fazer mal quando Deus está na nossa vida, porque Deus é maior do que qualquer coisa. Amém? Oremos. Feche teus olhos.